Filipenses capítulo 3, vamos do verso 1 até o verso 11. Amém? Alguns irmãos ainda procurando. Filipenses capítulo 3, do 1 até o 11, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para guardar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Meus irmãos, Filipenses é uma carta de Paulo para a igreja lá de Filipos. Ela foi escrita por volta de 60, 62, e isso em meio a uma de suas prisões. Filipos era uma cidade de muita estratégia. Ela era uma cidade estratégica. Ela era uma cidade rica, ela possuía minas de ouro, era uma cidade semelhante a Roma, no mesmo padrão de Roma. E os seus cidadãos, eles possuíam, qualidades e qualificação, assim como os cidadãos de Roma. Eles eram tidos como cidadãos romanos também. Interessante que essa cidade foi a primeira cidade em solo europeu, onde a gente tem a atual Grécia, a receber o Evangelho. Isso da segunda viagem missionária de Paulo. Talvez você já tenha ouvido, mas só para você se situar, foi ali que aquela vendedora de púrpura, não a secretária da igreja, a irmã Lídia, mas a irmã Lídia lá da igreja primitiva, ela ouviu a palavra do Senhor, aquilo tocou o seu coração e ela temeu o Senhor, aceitou a palavra, ela creu em Cristo, foi batizada. Temos ali o primeiro membro oficial daquela igreja em Filipos. Na mesma cidade, uma jovem adivinhadora, que era posse, era escrava de senhores, e a sua adivinhação era cobrada, dava dinheiro para os seus senhores. Aquela mulher foi liberta, através da vida dos discípulos de Cristo ali, e aquela mulher foi ganha por Cristo, ela foi salva. E no fim a gente tem também Paulo e Silas açoitados, porque os donos dessa menina não gostaram disso, deram uma bela de uma surra neles, eles são acusados de tumulto, eles apanham em praça pública, eles vão para a cadeia, e ali na prisão, eles então cantam e oram ao Senhor, e a gente tem aquela famosa história, quando Paulo, Silas cantava e orava, os alicerces da prisão tremeram, e como se não bastasse, naquele momento também tinha um carcereiro. E a Bíblia relata que, com toda aquela história, o carcereiro e sua família também aceitaram a palavra, também se achegaram a Cristo por meio do evangelho pregado por Paulo e Silas. Foi assim que essa igreja nasceu. Foi em meio a tudo isso que a igreja de Filipos foi plantada naquele lugar.
Eu quero refletir com os irmãos nesse texto, nessa manhã, tentando fazer uma exposição um pouco mais textual, verso a verso, ou trechos de versos. Por isso eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, tá bom? E Paulo vai nos dizer no primeiro verso: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Esse escrito de Paulo é tido por muitos como a carta da alegria, né? Paulo aqui, ele tem um tom muito mais brando do que em outras cartas. Paulo escreve num espírito muito amável para aqueles irmãos, para aquela igreja. Não que ele não era movido pelo amor a Cristo a escrever as outras cartas, mas é que a característica dessa igreja era um pouco diferente. Era uma igreja amável, era uma igreja amigável, era uma igreja que buscava ser fiel a Cristo. Mas é interessante que, por mais que esta carta seja conhecida como a carta da alegria, por mais que o povo de Filipos sejam reconhecidos como um povo alegre, crentes felizes em Cristo, nós podemos notar isso pela fala do apóstolo, que a alegria presente entre eles não era simplesmente uma qualidade natural, inerente e algo que surgia de repente dos seus corações. Muito mais, meus irmãos, era algo que eles tinham da parte do Senhor. E é por isso que Paulo, no primeiro verso desse capítulo, ele diz: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se em Cristo. E é por isso que ele escreve. E ele repete essa sentença, ele trabalha essa temática da alegria em todo o livro. É interessante, por mais que aquela igreja tinha essa marca de ser alegre, Paulo os insta a se alegrar. Isso nos faz compreender que nós precisamos de Cristo. Quando a gente se lembra de Josué, o que a gente lembra? Forte e corajoso. Mas a gente fica falando para alguém que é forte e corajoso, ser forte e corajoso. A força e a coragem de Josué não estava nele mesmo. Porque a gente fala para uma pessoa ser forte quando ela está fraca. A gente pede para alguém ser corajoso quando essa pessoa está temerosa, sem coragem, acovardada. Assim como Josué foi capacitado pelo Senhor a ser forte e corajoso, a igreja de Filipos foi capacitada por Deus a se alegrar no Senhor. E por isso o apóstolo Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Não é de hoje, meus irmãos, que nós ouvimos essa temática. Não é de hoje que nós ouvimos sobre se alegrar no Senhor. Cantamos uma canção agora há pouco. E existe pelo menos algumas dezenas de cânticos que se utilizam dessa temática. Alguns maravilhosos de forma sábia, alguns outros tantos, nem tanto. Mas é algo que nós sempre ouvimos. É uma ideia central na Bíblia. Se a gente olhar as Escrituras de forma macro, onde quer que a gente corra, a gente sempre vai ver que o deleite do servo do Senhor está em se alegrar no seu Senhor. Resumo de Salmos é isso. Existe uma porção de passagens na Bíblia que nos trazem essa ideia. Mas cá para nós, embora saibamos disso, embora creiamos nisso, amém? Vocês creem nisso? Embora isso seja algo que há concordância entre nós, a verdade, meus irmãos, é que a aplicabilidade deste conceito, por vezes, se faz um tanto tímido entre nós. A verdade é que as dificuldades aqui, as lutas do dia a dia, as pressões, a luta contra o pecado que a gente tem que lutar durante os dias da nossa vida, tudo isso acaba gerando em nosso coração, em nossa vida, desânimo, tristeza, apatia. Não é fácil viver nesse mundo. E o cristão fiel, por vezes, sofre. Sim, isso faz parte da vida cristã. No entanto, meus irmãos, o que eu acredito que Paulo está querendo nos trazer, o que eu acredito que Paulo estava querendo incutir no coração daqueles irmãos do passado, é que o cristão que permanece com o seu olhar fixo no Senhor, a despeito das questões, ele renova as suas forças, se alegrando no Senhor.
Se considerarmos os feitos do Senhor a nós, a gente pode notar que a gente tem se entristecido muitas vezes por pouca coisa. Por isso o convite da palavra é: alegrem-se, regozijem no Senhor. Se a igreja de Cristo em nosso tempo, meus irmãos, estivesse totalmente contente com seu Senhor, talvez nós não veríamos tantos crentes buscando de tudo para se sentirem bem, tantos crentes gastando dinheiro, se empenhando com coisas para ficarem contentes, alegres. E talvez não haja nada de errado nisso se o foco primordial da sua vida não for isso. Mas a grande questão é que nós temos visto outros tantos de crentes que não buscam na fonte verdadeira, que acham que no entretenimento, que acham que nas questões dessa vida, que acham que lugares bonitos, coisas que nos fazem sorrir, coisas que nos trazem alegria momentânea, podem nos fazer de fato contentes. Não se iluda por coisas passageiras. Vai para a fonte. Cristo é a fonte. A nossa alegria procede dele. E a nossa força é medida pela alegria que nós temos nele, pelo deleite que nós temos diante dele. Aproveitando o ensejo, até quando você ficará prostrado, se é o teu caso? Até quando você andará cabisbaixo, se esse é o teu caso? Você está triste, meu irmão? Até quando? Levante a cabeça, olhe para o Senhor, lembre-se dos seus feitos, alegre-se no Senhor. E o verso 2, Paulo continua dizendo: cuidado com os cães. E a gente vai compreendendo por que nós precisamos estar alegres. Cuidado com os cães, cuidado com estes que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. O texto nos diz a respeito de pessoas que Paulo compara a cães. E é uma figura um pouco diferente da de hoje, tá? Que hoje a gente fala de cachorro, né? O pessoal já fica, que cuti-cuti, que coisa linda. É um pouquinho diferente, meus irmãos. O cão não tinha essa figura bonita que tem nos dias de hoje, né? Muitas famílias estão trocando, né, criança por cachorro, porque o cachorro é fofinho, é bonitinho. Eu tenho um lá em casa, não é tão fofinho, embora seja bonitinho assim. Naquela cultura, o cão era um animal desprezível, o cão era um animal miserável. Você comparar alguém a um cão, você está comparando essa pessoa a algo ruim. Não é algo fofo, não é algo gostoso, não é algo legal. Embora a igreja de Filipos não fosse uma igreja tão atacada quanto a outras que a gente vê no Novo Testamento, isso não deixa de ser uma realidade entre eles. E a gente precisa saber, meus irmãos, que aonde quer que os filhos de Deus se reúnam, de algum modo, de algum jeito, em algum momento vai se levantar alguma faísquinha maldita para tentar minar os santos. É incrível. Aonde o povo de Deus se reúne, de algum modo, a gente vê a obra de cães, de enviados de Satanás, que plantam coisinhas entre nós. Naquela cultura, como a gente falou, o cão era um bicho desprezável. Paulo aqui está dizendo de pessoas que são más, gente que faz o mal, e como se isso não bastasse, ainda pervertem o que é bom. Não basta fazer mal, não basta ensinar o que é mal, a gente precisa também perverter o que é bom. Paulo está lidando com gente de má índole, gente ruim mesmo, gente sem caráter, de má conduta, de obra ruim. E o interessante é que Paulo não está tratando com nenhum serial killer, com nenhum bandido, com nenhum matador. Paulo está lidando simplesmente com heresias, com gente que fala besteira. Meus irmãos, as escrituras são incansáveis quanto a isso. É por isso que a gente fala. Eu não sei se você dá valor a isso, mas a verdade é que tem muita gente pregando
falso evangelho. E o resultado óbvio disso é que tem muita gente seguindo um falso evangelho, seguindo inverdades, vivendo na mentira, vivendo no erro e achando que está no evangelho. Para falar a verdade, isso é por minha conta em risco, é minha opinião, não são muitas as igrejas que têm pregado o verdadeiro evangelho. O que mais se vê por aí é gente inventando moda, invencionices humanas, coisas que colocam um homem no pedestal, colocam um homem elevado e ofuscam a glória de Cristo. O que a gente tira com isso, meus irmãos? Nós precisamos nos cuidar. Existem cães, existem gente má, existem falsos profetas no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja. E a gente precisa se cuidar, porque talvez isso venha para o meio da gente. E é por isso que Paulo alerta, cuidado. Verso 3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Tinha uma turma, meus irmãos, pregando que a circuncisão era novamente necessária. O povo, no Antigo Testamento, o homem circuncidava, né, o prepúcio do seu órgão genitor, reprodutor, genital, né, não genitor. E aquilo era uma marca para dizer que ele pertencia ao povo de Deus, ao povo de Israel. E agora, com Cristo, a gente sabe que esta marca era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Agora nós temos muito claro sobre nós o Espírito Santo e a marca do crente. Logo então, essa prática não é mais necessária. Mas algumas pessoas entre eles insistiam nisso. E essa gente estava menosprezando o sacrifício de Cristo. Porque uma vez conhecendo o mistério de Cristo, uma vez conhecendo a obra do Senhor, preferiam confiar em coisas humanas, em ritos, em cerimoniais, do que na cruz de Cristo, do que na obra do Salvador. Talvez você não veja isso com frequência. Talvez a gente não note em nenhuma igreja com a placa na frente, né? Venha se circuncidar. Talvez a gente não veja isso, mas você verá de modo muito fácil pessoas dizendo que na força do teu braço você vai conseguir. E essa gente, meus irmãos, cospe na cruz, brinca com Cristo, usam o nome de Cristo, mas não são de Cristo, não são crentes, não pertencem a Deus, são cães. Latem suas sandices, suas mentiras, mordem sem piedade, ferindo vidas com suas falsas visões e ensinos. A salvação vem de Deus e é operada exclusivamente por Ele. Não temos parte disso, meus irmãos. Ou confiamos no mérito de Cristo, ou confiamos na nossa mão. Uma vez perguntaram para o saudoso pastor Russell Shedd, é possível perder a salvação? E ele docemente respondeu, bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo que te salvou, então é impossível, porque Ele assegurou, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. João 10, 28. Agora, se foi outro que te salvou, então sim, é possível perder a salvação. Meus irmãos, nós nos gloriamos em Cristo. Nós nos alegramos na cruz, na sepultura vazia, não é na nossa carne, não é por nossas mãos. Você não precisa passar 30 dias no monte, você não precisa fazer a campanha das causas impossíveis.
Você não tem que passar no sal grosso. Você não tem que orar na casa da profetisa. Você não tem que dar o trízimo. A nossa circuncisão espiritual foi ligada por meio de Cristo. Talvez você não entenda, mas não foi os seus valores que te salvaram. A nossa salvação, ela tem um início e um fim em Jesus. Isso acontece para que a glória permaneça nele e tão somente nele. Nós que somos a circuncisão espiritual, que somos filhos por adoção, somos os que adoram no Espírito de Deus, não em nós, não em espírito humano. E é por isso que é um contrassenso muito louvor moderno. Gente, tem gente que acha bonito se gabar, usando uma aparente espiritualidade, usa voz grossa, né? Faz voz de trovão, acha que com isso vai mostrar que Deus está na sua vida. Gente, isso cansa, viu? Eu lembro de uma vez no almoço, antes de eu assumir a igreja, que eu fui pastor titular pelo meu primeiro ministério, eu pastoreei de modo auxiliar, depois do seminário, em 2 igrejas. E eu estava em uma delas e chegou um senhor com sua família, e foram me apresentar aquele senhor. Eu pastoreava lá, não era ordenado ainda, e falaram, esse é o pastor Júnior e tal. Aí, eu sabia que ele liderava uma igreja lá e tal. Eu falei, tudo bom, pastor, como o senhor vai? Aquele homem teve a petulância de me dizer, pastor não, apóstolo. Pastor é ele ali, ó. O filho dele tinha 14 anos, gente. Minha mulher é bispa. É carinhoso, né? Mas a dele era de fato. Gente, cansa ver gente tentando forçar uma espiritualidade que não existe. Um homem orgulhoso, petulante, cheio de si. A Bíblia fala que Deus não tem coisa com gente soberba, arrogante. Verdadeiro Israel, meus irmãos, são aqueles que se gloriam em Cristo. A nossa verdadeira adoração flui justamente quando não temos mérito a receber, quando a glória é de Deus e somente de Deus. Não é ficar orando e dali a algum tempo perceber o quanto você é bom por orar. Não é sobre entrar na oração como um gatinho e sair como um leão. É sobre entrar como um leão, pomposo, cheio de si, e sair feito um gatinho, porque teve um encontro verdadeiro, profundo e real, com o leão de Judá. É viver na palavra, sob a ótica de Cristo, se gloriando em Cristo, é ter comunhão com Deus, entender que tudo é por Ele, é por meio dEle, é para Ele, nada, definitivamente nada vem de nós. Meus irmãos, eu anseio que nós tenhamos essa compreensão e que não nos esqueçamos disso. Os verdadeiros adoradores são aqueles que não confiam na carne, que não confiam em si, mas que se deleitam no seu Criador, que se alegram nele. Continuando, verso 4 ao 6. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, algumas versões vai falar hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao selo perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se existiu alguém para se gloriar, esse alguém era Paulo, não era eu, não era você. Judeu puro sangue, religioso obstinado, um homem que seguia a lei de forma obstinada, determinado. Paulo tinha tudo o que era preciso para se gloriar, humanamente falando. Mas isso não aconteceu, meus irmãos. Ao contrário, Paulo nos diz no verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Meus irmãos,
se nós fomos achados por Cristo, se nós recebemos a pedra de grande valor, nada mais a não ser Cristo pode nos dar sentido, porque em Cristo nós já recebemos o sentido. Em Cristo nós já temos tudo o que precisamos. Qual o teu bem maior? O que tem mais valor para você nessa vida? Você está disposto a deixar tudo pela causa de Cristo? Nem sempre Deus pede isso, mas e se Ele pedir? O que de fato tem valor para você? O Evangelho é paradoxal porque a gente costuma dar valor àquilo que ninguém dá. A gente rejeita aquilo que todos estimam. Tudo isso porque nós entendemos que uma vez que estamos em Cristo, uma vez que Cristo está em nós, nós já temos tudo. E aquilo que não temos é porque a gente não precisa. Nós já temos tudo, se estamos em Cristo, se Cristo está em nós, se temos a Ele, nós temos tudo. E é por isso que ele continua no verso 8 e 9, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que verdadeiramente somos? Você pode vir à igreja todos os dias, você pode participar de vários ministérios, você pode ajudar os pobres, dar esmola no semáforo, jejuar toda semana, e mesmo assim não entender nada do que a gente está falando. Romanos 3,10 vai dizer, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, estão distantes de Deus. E aí a gente entende a obra do Senhor, porque nós não somos justos, mas Cristo, o justo, nos justifica. E a gente entende que agora, uma vez em Cristo, tudo, definitivamente tudo, é nada. Cristo se faz tudo em nós, e isso nos basta. E a gente não está falando de voto de pobreza. O que eu quero dizer é que, a despeito das coisas que eu tenho, a despeito das bênçãos que recebo, das coisas que me servem, Cristo se faz tudo em mim, Ele é o alvo maior, Ele é a coisa preciosa. E agora a vida que eu tenho, eu vivo para Ele, para a glória dEle. A minha profissão não é para a minha glória, não é para o meu benefício, não é para me achar. Em primeiro lugar, agora a minha profissão é um instrumento para a glória dEle. Em segundo lugar, sim, trazer sustento à sua casa, trazer sustento à sua família, ser digno, ser um homem correto na sociedade. A minha dedicação nos estudos agora é para a glória dEle. O uso das coisas que eu tenho é para a glória dEle. Os benefícios que a gente recebe de Deus, meus irmãos, mostram o cuidado, mostram o amor de Deus, e é muito bom isso. No entanto, Deus é muito melhor, infinitamente melhor que os benefícios que a gente recebe dEle. Por isso, ao entendermos isso, nós precisamos ansiar a glória de Deus. Nós precisamos nos deleitar diante dEle. Esse precisa ser o nosso alvo. E aí a gente glorifica Ele com tudo que a gente tem, em todo o tempo. Porque a gente entende que essa é a nossa missão. Por isso que Paulo encerra dizendo, verso 10 e 11. Quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não há coisa melhor nesse mundo do que buscar a Cristo, do que conhecê-lo. E nós precisamos conhecer melhor o nosso Senhor. E nós precisamos conhecer melhor o nosso Salvador.
Aquilo que Paulo diz, o poder da ressurreição, o seu sacrifício, a sua morte, os seus sofrimentos. Compreender quanta bondade, quanto amor, quanta benevolência por seres tão indignos, por gente que não merece o pão que come. E por que conhecer a Cristo, meus irmãos? Conhecer a Cristo para que a gente possa então repousar na sua graciosidade. Porque é nele que a gente alcança misericórdia. Quando Paulo diz para, de algum modo, ele não está demonstrando incerteza, mas ele quer demonstrar humildade. Quando a gente repousa em Cristo, quando a gente aprende dele, nós nos tornamos humildes. Porque a gente entende que não foi por confiar em nós. E aí a gente fica mais tranquilo diante das dificuldades, diante do sofrimento, diante da angústia. O poder da ressurreição está em nós. O que será das nossas leves e momentâneas tribulações, se nós temos tão grande virtude presente em nosso coração? Cristo venceu, meus irmãos. Por isso, nesta manhã, podemos nos lembrar de que com Ele, nós também venceremos. Nós também almejamos algo maior. A gente conclui, meus irmãos. Eu tenho sido frustrado todas as vezes que eu confio em mim. Todas as tentativas de autoconfiança foram frustradas na minha vida. Toda vez que eu acreditei que eu podia pôr fim nos meus pecados por mim mesmo. Todas as vezes que eu achava que eu podia escrever um futuro com os meus planos. Por pensar que existia poder nas minhas mãos. Essa é a minha conclusão. E isso eu digo a duras penas. Porém, meus irmãos, eu tenho sido infinitamente surpreendido pela graça. Quando eu me lembro que o Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos os abatidos. Salmo 145, 14. Quando eu reconheço que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Provérbio 16, 1. Quando eu entendo de uma vez por todas que é Deus quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar, e isso de acordo com a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Quando eu olho para Cristo e o reconheço como meu Salvador. Quando compreendo que Ele é de fato e tão somente o maior valor que existe na minha vida. E Paulo tem essa perspectiva, o futuro. Como será o nosso amanhã? A gente não tem resposta para isso. Mas eu sei que foi derramado graça sobre graça. E por isso, por mais que não saibamos do amanhã, sobre a graça do Senhor, a gente pode descansar. Porque eu não sei como eu estarei amanhã, mas sei que pela graça em minha vida, a minha vida estará assim, muito segura, muito tranquila, muito em paz. Portanto, não confie em suas forças. Antes, coloque elas diante do Senhor. Não viva ao seu modo, nem para você. Antes, viva conforme o ensino de Deus, para Deus, confiando em Deus. E prossigamos, meus irmãos, confiados nele e na força do seu poder. E por isso eu quero terminar com a fala de Paulo no início. Alegrem-se, alegrem-se. Pois apesar das promessas infundadas, das teologias ruins, dos ensinos errados, apesar de muitos entre nós se mostrarem autoconfiantes em demasia, versados na vanglória, na soberba, no orgulho, alegrem-se, pois aos que confiam em Cristo, tão somente em Cristo, foi-lhes dada a graça de compreenderem que em Cristo já possuem tudo, tudo mesmo. Podem andar cheios de esperança, contentes, alegres, porque na obra do Senhor, não na nossa, no poder da ressurreição, também ressuscitaremos. Também gozaremos eternamente da sua gloriosa paz. Por isso, nesta manhã, meus irmãos, alegremo-nos, pois,
no Senhor. A despeito de tudo, a gente pode se alegrar nele. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar nesta manhã, porque a gente pode sim, Deus, em meio às questões que vêm sobre nós, ó Deus, se alegrar. Em meio a tudo que a gente vê ao nosso lado, Pai, em meio a toda a perversidade humana, em meio a tudo, ó Pai, que a gente vê de errado diante de nós, nós podemos sim nos alegrar. Podemos nos alegrar, Pai, porque a obra de Cristo nos resgata disso. Porque a obra que Cristo operou em nós, ó Deus, foi grandiosa, foi valorosa e nos livrou de tudo isso, Pai. A graça que está sobre nós mediante Cristo, Pai, nos livrou de um mal terrível e por isso a gente tem motivos para se alegrar. Guarde o nosso coração, guarde a nossa vida com essa percepção. E que a gente, ao ver tudo isso, Pai, possamos cada vez mais olhar para o Senhor, possamos cada vez mais nos focar no Senhor, possamos cada vez mais dar valor àquilo que de fato tem valor, que é a Tua presença em nós, Pai. Nos ajude com isso, que não possamos olhar para as coisas, circunstâncias, nem mesmo para as pessoas à nossa volta de forma errada, mas tão somente para o Senhor. O Senhor tem a primazia. O Senhor é Senhor, o Senhor é o único digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. E que possamos viver, Pai, desse modo, para o Senhor, por meio do Senhor e pela glória do Senhor. Guarda o Teu povo, edifica a Tua igreja. Seja conosco, Pai, por misericórdia nós oramos, em nome de Jesus. Amém.